Vamos lá, vai começar o Sport News. Você em pauta. Você em pauta. Eu quero Minho Costa. Outro lado. 11 horas e 17 minutos, hora certa no Você em Pauta da Rádio Jornal. Esporte amador, profissional de Itabuna e do mundo. Tudo aqui no Sport News. Cantinho, vá. Que bonito é a torcida delirando e meu time só ganhando. Mari Barros, bom dia, minha querida. Vamos lá, Leon. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Bom dia, G. Bom dia, Leon. Vamos lá começar a falar de esportes enquanto a gente ainda tem o que falar? É, meu filho. Porque, inclusive, agora às 10 horas da manhã começou uma reunião tanto lá em São Paulo como no Rio de Janeiro para ver se vai parar também os estaduais. Eduardo Carquejão Júnior botou aqui, ó, mais uma vez uma fake news contra o Vasco da Gama. O Vasco não perdeu pro Fluminense. Ah, não. Ah, Não, certo. segundo ele não, o Vasco não perdeu pro Fluminense. É verdade. Agora as matérias são as seguintes, o Fluminense venceu o Vasco da Gama por 2-0, mas ainda continua muito dependente do Nenê. Sim. E outra, né, o Ganso, ele virou banco do Nenê. Os dois não jogam juntos no Fluminense. Não, exatamente, Leon. Eu acho que ontem, se a gente for pontuar, foi o pior jogo do Fluminense nessa temporada toda de 2020. Não sei se é o fator clássico que realmente diferencia essa partida, mas o Fluminense começou muito ruim o jogo, tanto que o Vasco deveria ter saído na frente, teve mais posse de bola no primeiro tempo, criou as melhores chances, mas é o que a gente fala. O Fluminense, quando ele está chegando no ataque do adversário, quando ele chega na área, ele chega mais certeiro. Então, na primeira oportunidade do jogo que o Fluminense teve, já conseguiu abrir o placar aí com o Evanilson, e foi o que piorou ainda mais a situação do Vasco da Gama nesse clássico. Mas a gente pode pontuar, na verdade continua pontuando que o Vasco consegue ter adversário. Ontem mesmo o Vasco teve uma boa chance e ele falou, tá, foi falta boa, falta perigosa, mas quem é que vai bater? Não tem ninguém para bater no time do Vasco. O Flamengo tem esse mesmo problema. O Flamengo há muito tempo que não faz um gol de falta. Agora, eu acho que é o futebol brasileiro da atualidade. Não está tendo cobradores que chamem a atenção da gente. Eu, particularmente agora, não me vejo ninguém à mente. Deixa eu ver, bom batedor de Não. no futebol brasileiro, realmente a gente não tem. Tem alguns lampejos ali dentro de campo, alguns acabam acertando, outros não, mas enfim, voltando a falar do nosso clássico carioca entre o Vasco e o Fluminense. O Vasco começou bem, mas depois que levou o lado, o Fluminense segue na liderança do grupo B e à frente do Flamengo na classificação geral, e o Vasco da Gama do outro lado tem apenas 2 pontos e aí continua distante da ida para as semifinais do segundo turno do nosso estadual do Carioca. O jogo do Flamengo no sábado foi um jogo muito ruim, difícil de assistir, não é? O Flamengo feio. Para ter uma ideia, o Flamengo perdeu de 1-0 o tempo todo, só conseguiu fazer 2 gols nos 10 minutos finais. Eu nem acreditei, na verdade, naquela partida. Quem pôde acompanhar, como estamos aí com essa crise do coronavírus, portões fechados, a Globo e o Flamengo entraram em um acordo e teve a transmissão pela Flá TV e pela Globo Esporte pela internet. Assistindo a partida, e a gente estava quase 100% com o time titular, nós só não tínhamos ali o Felipe Luiz e o Gabriel Barbosa, se eu não me engano, no elenco principal do Flamengo. O Flamengo não estava conseguindo criar, claro que a gente tem que pontuar aqui também. A qualidade da marcação da Portuguesa, ele estava marcando muito certinho o time do Flamengo, não estava dando espaço realmente para os jogadores criarem. Outra coisa que a gente tem que falar aqui é do Bruno Henrique, caiu muito a qualidade dele dentro de campo. O Bruno Henrique Lembra que eu falei? Exatamente, o Bruno Henrique perdeu vários gols feitos ali, só ele, o goleiro, isolava a bola o tempo todo, batia mal, batia fraco. O Pedro também pouco apareceu nesse jogo, porque a bola não estava chegando nele, estava trabalhando ali como centroavante da partida, por isso que foi substituído. O Michael, para mim, entrou bem, inclusive a gente já vê um avanço do Michael, que o Michael já está aprendendo a marcar, viu? Ele já conseguiu marcar um pouquinho nessa partida, e claro que nas substituições certeiras do Jorge Jesus, que o Flamengo no finalzinho conseguiu ter essa virada, que foi com o Vitinho e com o Arrascaeta.
mas acho que todo o time do Flamengo caiu muito a sua qualidade técnica dentro de campo desse jogo, até o próprio Jorge Jesus não estava sendo o JJ que a gente costuma ver, louco dentro de campo, gritando. Será que isso também foi o fato do estádio estar vazio, sem ter a sua torcida? Porque eu acho que nem o flamenguista mais Ave Maria, mais apaixonado pelo clube, mais confiante, não acreditava nessa virada do Flamengo, que acabou sendo aí nos minutos finais, porque realmente a Portuguesa fez uma melhor partida e merecia ter saído desse jogo aí com os 3 pontos. Mas ainda bem que deu tudo certo pro time do JJ e continua invicto. Se eu não me engano, foi a partida de número 51 e o Jorge está invicto ainda lá no Maracanã. É invicto e está, digamos assim, com um horizonte para bater realmente os recordes aos quais ele falou no ano passado, não é? Ele disse, olha, o Flamengo, o maior adversário do Flamengo em 2020 vai ser ele mesmo, ou seja, o que foi o Flamengo de 2019. O que é que ele quer dizer? Agora a gente vai tentar superar todos os recordes de 2019. Exatamente, é o que ele falou, é o Flamengo contra ele mesmo. No sábado, nós tivemos um clássico também, só que aí paulista, tá? Nós tivemos o Sansão no sábado, também de portões fechados. Sansão. O Sansão, o Santos e São Paulo. O time do Gesualdo conseguiu sair na frente, mas acabou aí com o jogador expulso, então o São Paulo aproveitou. Na substituição certeira também do Diniz. O Diniz, a gente vê a evolução do Diniz como técnico, viu? Substituiu e colocou o Pablo no lugar do zagueiro Bruno Alves, então o São Paulo, olha, tá curioso. O time do Diniz já ficou com um zagueiro dentro de campo, que foi o Arboleda. O Juan Fran também conseguia fazer essa posição de segurar ali um pouquinho a parte da defesa do São Paulo. Colocou um atacante no lugar do zagueiro. E aí foi realmente que deu triunfo para os tricolores paulistas, que o Pablo voltou a marcar e marcou os 2 gols, que acabou dando essa vitória aí de virada para o São Paulo. E também temos pontuar que parece que, enfim, o Daniel Alves está jogando muito como meia de campo. Eita, diacho, era que os São Paulinos mais queriam que acontecesse. Meu dentista, Dr. Teodoro, lá no São Caetano, deve estar feliz da vida. E outros São Paulinos que eu conheço aqui em Itabuna. Exatamente, parece que enfim encaixou o Dani ali no meio de campo do São Paulo, uma diferença total absurda, ele dando aquela força realmente ali no meio de campo, inclusive rolou até uma brincadeira extra-campo que o Dani sofreu uma dividida dura, não me recordo agora do nome do jogador do Santos, que foi ele que foi expulso, e aí em redes sociais o jogador do Santos que foi expulso pediu desculpa também pro Daniel Alves, e o Dani sempre tentou de brincadeira. Falou, não, tá tudo bem, a gente realmente faz parte de um esporte de alto risco. Acontece, como ele ficou com as travas da esteira na coxa, e o pai não tinha sido arranhado, ele pode deixar que eu já expliquei pra Nega Véia que foi você que fez isso, viu? O Dani sempre muito leve, extra-campo e dentro de campo também, jogando muito. Nega Véia, né? Tá bom. Uma louraça de 1,80 m. Exatamente. Na verdade, todo jogador, se você for pensar, para observar, que todo jogador de alto nível... Você namora com loura, alta, olho claro? Você quer dizer de alto nível, não. Todo jogador de futebol que é bem sucedido, que tem uma graninha, que tem bom contrato. Vamos pular essa história porque... O avô bate na porta dele? Senão eu vou dizer uma coisa aqui que você não vai gostar e pá. Pula, né? pula. Claro. Não é... dona Jéssica. Conhecemos esse menino que tá aqui do nosso lado. É que a mulher é o produto do meio. Jéssica, respire aí, viu? Não dê risada não, Jéssica, você respire com essa. O homem também é o produto do meio. Vamos falar, já que a gente tá falando de mulher, vamos falar do time feminino do Bahia, que não poderia ter começado melhor na Série A2 do nosso Campeonato Brasileiro Feminino. Lembra que ganhou ano passado o Baianão invicto, as meninas? Exatamente. Chuta de quanto elas ganharam do Alagoas. Só chuta, no placar. Bom, como é futebol feminino, às vezes a disparidade é muito grande entre Sim. um time e outro. Eu vou 12-0. Quase que sai uma palavra que não poderia sair. 8-0, né, Lima? As meninas do nosso quadrão de aço venceram então o time de Alagoas por 8-0. Teve hat-trick de 2 meninas, tá? A Gadu marcou 3 vezes, a Ellen também marcou 3 vezes, a Dan e a Lídia aí também finalizaram esses gols das nossas meninas de aço. E claro, então, com o maior saldo dos jogos da primeira rodada do Grupo C, a equipe feminina lidera a chave e vai enfrentar no próximo sábado o Alto Esporte da Paraíba, porque por enquanto esse brasileiro feminino não foi paralisado. Por enquanto. Esse jogo das meninas do Bahia, não é isso? Sim. Não foi contra aquele time que jogou com o River Plate, não? Não. Não. Parece, né? Como é o placar nome? foi igual.
Não, o Binacional, que o São Paulo perdeu pro Binacional. Foi exatamente o Binacional. E já que a gente falou do nosso esporte feminino, do Esquadrão de Aço, claro que nós vamos falar dos meninos agora, viu? Que o Tricolor aí, né, nesse final de semana, pela Copa do Nordeste, acabou vencendo. O Elber abriu o placar aos 13 minutos, naquela paciência do toque de bola. A gente vê realmente o time do Roger Machado evoluindo. A gente falou que o Bahia só conseguia chegar com as bolas longas, ou então com as cobranças de falta, e agora a gente já vê mais o trabalho de bola, de trocação de passe, e acaba matando o jogo realmente com o segundo gol do Juninho Capixaba. E com o resultado, o Tricolor garantiu então a vaga na próxima fase do torneio regional, mas que por enquanto parece que está parada. É a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, exatamente. Que é, se não me engano, vai para as quartas de final, é isso? Exatamente, vai para as quartas. Notícia boa também pro Vitória. Sim, o Vitória Goleou. E goleou logo quem, o Costa? O time que desclassificou o Bahia de Belintani na Copa do Brasil, tchê. Eita, misericórdia. É brincadeira? Exatamente. Vamos falar agora disso. O Vitória acabou goleando o Rivers do Piauí por 4-1 ontem à tarde, lá no Barradão, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Como a gente já veio falando aqui, o Carleto uma temporada fantástica. Foi um dos que marcaram o gol. O Carleto, o Léo Ceará, o Matheus Teonório e o Alisson Farias fizeram então os gols do nosso Leão Baiano, e o Lucas Brasil acabou fazendo um golzinho de honra para os visitantes. E assim, o Vitória chegou aos 13 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo B do Nordestão. O líder Confiança tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. E o River, o lanterna da chave, já está eliminado. E se a Copa do Nordeste acontecer normalmente, na próxima rodada, então, nesse sábado, vai visitar o Botafogo da Paraíba lá no Almeidão. Hoje já está sendo um dia difícil para os tricolores lá em Salvador, viu? É. O Vitória conseguir golear o time que acabou fazendo o Bahia cair nessa primeira fase da Copa do Brasil não deve ter sido nada fácil. Mas também o Vitória não está com tanta folga assim, porque como seu time de transição pelo Baiano acabou perdendo pelo Jacuipense, viu? Perdeu aí por 1-0 ontem. O gol foi do Thiaguinho aos 26 minutos do primeiro tempo, e claro, com o resultado o Vitória acabou caindo aí para a 4ª colocação, ao permanecer com 11 pontos na tabela de classificação do Baianão. Já o Jacuipense conseguiu essa vitória, somou 12 pontos e saltou para a 2ª posição. E na 8ª rodada, o Vitória recebe o Bahia de Feira lá no Barradão no próximo domingo, e isso é claro, se os jogos aí também não forem suspensos. Como é triste dar notícias do Campeonato Baiano sem o nosso Itabuna, sem o nosso Grapiúna. Ai, É muito triste. Um abraço super especial para minha Linhete. Eu tenho Linhetes. Linhetes? Zélia, minha amiga. Não tem Hollenberg, não? Da Travessa Santa Rita, no final do linha de São Caetano. Zélia, meu amor, daqui a pouquinho eu vou colocar o teu áudio no ar. Zélia quer dar um recado ao pessoal da Imasa, em especial um amigo nosso, que exatamente, né? O Gilvan Lima. Forte abraço, Zélia. Beijo, meu amor. Muito obrigado pela sua audiência, querida. Ninho, é que a gente está falando de quem acabou perdendo nesse final de semana. Lembra do Adilson Batista? Ah, o que saiu, que voltou? Que agora saiu mesmo. Agora saiu. Parece que agora saiu. Ele acabou uma palhaçada. meu filho. Ele acabou sendo derrotado aí ontem pelo Coimbra, jogo válido aí pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. E foi o próprio treinador, viu, que deu o anúncio. Ele ainda emendou críticas à atual gestão do clube. Abre aspas, acabei sendo demitido ali pelo Carlos e estarei na torcida e acompanhando. Todos para que o Cruzeiro consiga o maior objetivo do ano, que é o acesso à Série A, fecha aspas. E olha, do outro lado, a diretoria da Raposa acabou dizendo que o técnico não comparecia muito aos treinamentos do clube. Como assim, Bial? Oi? Oi? É o técnico Vampeta? Exatamente. O Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo? Meu filho, não dá pra entender não, viu? Essa situação que acabou acontecendo com o Adilson Batista, mas que já era esperado realmente. Essa demissão do técnico, não estava fazendo um bom trabalho com o elenco da Raposa e claro, caiu, e a diretoria agora que coça sua cabeça para saber qual técnico vai assumir essa bomba. Que coisa ruim pro Cruzeiro, gente. Meu Deus do céu. Que decadência, meu pai. Você consegue imaginar algum técnico que aceitaria essa bomba? Vários técnicos que aceitariam essa bomba. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Vírgula. Deve ter. Mesmo assim, o que acontece é o seguinte. Lembra do Fluminense? O Fluminense chegou à 3ª divisão.
do Campeonato Brasileiro. Sim, exatamente. E aí o Fluminense deve uma dívida impagável com Carlos Alberto Parreira. Foi Parreira que foi sem ganhar nada, talvez seja isso, viu, Maribaldo? Precisa de um grande técnico que tenha esse feeling pelo Cruzeiro para poder fazer um trabalho, porque, ao que tudo indica, não vai conseguir se tiver uma disparidade muito grande entre comissão técnica e diretoria esportiva e a diretoria, os presidentes, os diretores do clube. Não vai haver um sucesso com disparidade, ou seja, com pensamentos diferentes. O que é que eu quero dizer? Nada vai adiantar se a diretoria continuar roubando, se a diretoria continuar fazendo besteiras, certo? Em consonância com a comissão técnica que tenta fazer um trabalho bacana. Eu acho que tem que ser por aí. O Cruzeiro tem que resgatar, talvez usar a metáfora aí O Mano, então? do resgate das cinzas, né? Mano Menezes? Não, Mano Menezes jamais iria de graça. Mas eu acho que é o único técnico que tem realmente esse envolvimento de amor pelo Cruzeiro. Tem que ser alguém que seja torcedor desse clube. Aí pega um pouquinho. Mas a gente falou da Raposa, vamos falar do seu grande rival? Meu filho, o São Paulo tá aí pra desbancar tudo. O Dudamel veio, passou outros técnicos no comando do Galo. O Duda ficou, se eu não me engano, pelo menos uns 2 meses no comando do nosso time mineiro. Não conseguiu mostrar o que ele queria com seus jogadores. E Lima é impressionante. Na primeira partida do Atlético Mineiro, comandado pelo Sampaoli, a gente já vê claramente a ideia do Jorge Sampaoli. É incrível a qualidade técnica desse técnico, olha. No primeiro tempo a gente já viu um Atlético Mineiro totalmente bem posicionada. Lembra a ideia que ele tinha com o Santos, que era dos 11 jogadores jogando? O que é isso? O goleiro não trabalha tanto com as mãos, mas sim com os pés. E foi assim que o Rafael começou esse time titular do Galo, viu que o São Paulo também deu essa oportunidade para ele. Entrou muito bem dentro de campo. O Atlético venceu por 3-1 o seu rival. E olha, venceu por 3-1 o Vila Nova, desperdiçando um pênalti, viu? O Ricardo não conseguiu efetivar esse pênalti, porque acabou poder dar uma vantagem para o Atlético Mineiro, que é o que a gente fala da sequência lógica linear no futebol que não existe. Mas o São Paulo ficou satisfeito com a sua equipe, ele disse que é só o começo. E vamos trazer algumas estatísticas aqui, porque foram 407 passes atleticanos na partida contra os 194 do Vila. Ou seja, são 213 passes a mais. É o que a gente vê, o trabalho com o goleiro também. O jogo do Atlético Mineiro estava começando desde lá de trás com o seu goleiro. Com a tabelinha que estava rolando ali com os seus zagueiros, com os laterais. O Atlético volto a dizer, o Atlético muito bem posicionado dentro de campo. Os arranques, a visão de jogo que os jogadores já mostraram ter nessa partida. Eu acho que o São Paulo realmente, como a gente já falava aqui, esperava um bom resultado. Eu acho que ninguém imaginava que ele fosse sair tão bem na sua primeira partida. E olhe, quando o Campeonato Brasileiro começar, meu amigo, a gente vai ter que realmente se preocupar com o Atlético Mineiro. Pois é um tipo de técnico que motiva o jogador, né? Eu acredito que seja exatamente isso. E o Dudamel, eu particularmente não conhecia quase nada do trabalho do treinador. Embora, depois do sucesso do JJ no Flamengo, parece que isso meio que despertou nos clubes nacionais de quererem contratar... Sim, técnicos estrangeiros. É isso aí. Exatamente. Vamos falar de outra estreia que a gente teve nesse final de semana, mas depois dos nossos comerciais, porque a dona Jéssica ali já fez sinal de dinheiro pra mim, né? meu filho. Pois é, vamos ao intervalo comercial para fechar o segundo e último bloco do Sport News. Hora certa. 11 horas e 36 minutos, hora certa do Você em Pauta da Rádio Jornal. Super Rádio Jornal. Você em pauta. Você em pauta. Com Ninho Costa. Bom dia, Lu. Como sempre, estou ligadinha. Aonde nosso amigo vai, as 2 vinhetes vão atrás. E eu sou uma delas. Linho, eu moro na Travessa Santa Rita, número 26, aqui no fim de linha de São Caetano, na rua da Igreja Católica, a Igreja Santa Luzia. O esgoto acima de minha casa aqui está quebrado e continua a mesma bagunça. Coisa triste, viu? Peça a Gilvan Lima para não esquecer da gente aqui no fim de linha. Diga que é Zélia, amiga dele, para ele não esquecer, porque todo mês eu tô lá, ó, certinho. Os direitos e os deveres devem andar juntos.
Obrigada, meu filho. Deus me abençoe. Hora certa. Zélia, minha amiga, está passando o seu recado melhor do que você mesma falando. Impossível, impossível. Uma frase que ela fala no final, né? Os direitos e os deveres andam juntos. Obrigado, meu amor, obrigado pela sua sintonia. É muito bom saber que para onde a gente vai, pessoas, ouvintes como você, nos seguem. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, Mari Barros, para finalizar o Sport News de hoje. Esporte amador, profissional de Itabuna e do mundo. Tudo aqui no Sport News. Vamos lá, Mil. A gente vai falar, enfim, da estreia do Honda, jogador do Botafogo. Muita expectativa. E o menino demorou tanto para estrear que estreou logo de portões fechados, né? Que pena, né? Era pra ser um negócio muito bonito. Era pra ser uma festa. Com a torcida do Botafogo enchendo o Engenhão. Mas é uma pena que a gente esteja passando por essa situação. Na verdade, ele demorou muito. Demorou quase um mês. Demorou acho que mais de um mês para estrear, viu? Demorou tanto que acabou acontecendo que você me mostrou aí esse vídeo. Horroroso. Rapaz, vamos começar primeiro falando das glórias. Olha, antes de começar a partida, o Botafogo já iniciou com um protesto aí, porque continua o Carioca por enquanto, todos os jogadores entraram de máscaras, porque, se eu não me engano, agora... Eu acho que eu vou errar no que eu vou falar aqui agora. Não sei se foi o governador ou então o presidente do Instituto lá de Futebol do Rio, que ele chegou e falou, olha, portões fechados, o risco é dos jogadores, ou seja, eles que lutem para não pegarem o coronavírus ali nas partidas. E o Botafogo entrou com esse protesto, todos os jogadores entraram de máscara, o pessoal do Fluminense também, no clássico contra o Vasco, também fizeram um protesto ali. Enfim, falando de bola rolando, o Botafogo estava enfrentando o Bangu. Teve a penalidade máxima cobrada aí justamente pelo Honda. Ele pediu para cobrar esse pênalti e cobrou com categoria, viu? Conseguiu abrir o placar do Botafogo, mas infelizmente o time do Autori aí não conseguiu segurar essa vitória. E meu filho, mais que o pênalti muito bem cobrado do Honda, foi uma tentativa de drible, pisou na bola e caiu. O Honda pisou na bola e caiu. E aí, meu filho? Isso é pior do que o Mostela pro Tórios Fúria. Ele fez o gol do Botafogo e acabou também sendo bola murcha dessa partida. Foi nessa tentativa de drible aí, pisar na bola e cair. Acho que nem eu, viu? Quando eu bati meus babas na rua, tentei driblar e já pisei na bola e caí. Eu não vi. Me deu muito tempo, isso, viu, Encosta? Eu gosto de anos aí nessa história. Vamos pular agora de estadual, vamos falar do nosso gauchão, que olha, o time do Renato Gaúcho estava jogando contra o São Luís, meu filho, e aos 28 segundos do primeiro tempo o São Luís abriu o placar, 1-0 em cima do time comandado pelo Renato Gaúcho, que ainda conseguiu ampliar e ficou por 2-0, viu? 2-0, exatamente. São Luís colocando 2-0 em cima do Grêmio, mas no final do primeiro tempo acabou fazendo o Thiago Neves, que entrou pela primeira vez como titular, empatou, tá? Fez o primeiro dele com a camisa do Grêmio, depois foi substituído pelo Diego Souza, que foi justamente ele que deu a virada pro time do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho também fez protesto antes de dar a coletiva, chegou com a máscara, disse que se não parar, ameaçou uma greve. Agora essa eu nunca vi. Greve de jogadores de técnico, será que cola? Será que vai pegar por aqui? Estranho, né? Nunca vi isso não. Ele ameaçou aí, caso o pessoal não pare realmente os estaduais, ele ameaçou uma greve. Vamos falar do adversário do Grêmio, que foi o Inter, venceu tranquilamente São José por 4-1. Mas lá no Sul, que me chamou a atenção, Linho, foi o Coritiba, que acabou goleando o nosso Atlético com H por 4-0. Meu Deus do céu. Simples, por 4-0, mas também tava com uma piazada ali dentro de campo, viu? Vamos pular para outro estadual, nosso Paulistão, e mais uma vez o Corinthians acabou saindo atrás do placar e não conseguiu a virada em cima do seu adversário. Nesse domingo, o Ituano saiu na frente, marcou o primeiro gol, não conseguiu segurar a vitória, mas pelo menos segurou um empate aí contra o Timão. E o problema não é de hoje, viu? Há pouco mais de 4 meses que o Corinthians não consegue virar um jogo. A última vez, Nil, foi no ano passado, por 3-2 sobre o Fortaleza, lá no dia 6 de novembro de 2019. E claro, com esse resultado do Corinthians aí, com esse empate, o São Paulo e o Red Bull então garantiram vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista com 2 rodadas de antecedência. E aí todo mundo já se preocupa, será que o Corinthians chega também? Rapaz, Alagoas, meu filho! Alagoas!
Como é que pode? Eu apostei tanto nesse time, doutora Lago. Arthur Abijaldi, oh meu Deus do céu, tem uns corintianos enjoados. Como é que pode, rapaz? O que é que aconteceu com o Corinthians, Mari Barros? A gente estava apostando tanto, um novo técnico, um novo plantel, blá 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 blá. É o que? Foi o Pedro que foi vendido? Não, até porque o Pedro continua até o meio do ano no elenco do Corinthians. O Pedrinho já não embarcou não tá lá fora. Pediu, realmente entrou em um acordo com o Benfica e ele joga até o meio do ano. Então a culpa não é do Pedro não. Meu Deus do céu. De quem é a culpa, Leon Costa? Vamos investigar? Thiago Nunes é um bom técnico, fez um bom trabalho no Atlético Paranaense no ano passado. No papel, o elenco do Corinthians tem bons nomes. Conseguiu aí a vinda no início do ano com seus grandes ídolos, que é o Luan, mas parece que apagou. É o que a gente fala da sorte e do azar também serem os motivos que fazem o nosso futebol. Que lembra quando lá atrás, vamos falar de um elenco aqui, lá atrás quando o Flamengo também tinha um forte elenco, mas não conseguia vencer nada. Sim. Será que isso está acontecendo com o Corinthians? Ou é isso, você lembrou muito bem, Mari Barros, porque as coisas, às vezes, no futebol, o resultado não é assim tão imediato. Fala-se muito do trabalho do JJ no Flamengo, mas eu acredito que isso é uma coisa que vem já de um certo tempo, não é? Diria que se ele pega o Flamengo em outra fase, em outro ano, talvez não tivesse tido o resultado que teve. De qualquer forma, eu ainda continuo acreditando nesse time do Corinthians, nesse time e nesse técnico. Embora a gente saiba que no futebol, os resultados, se não vierem rápido, o pessoal não tem muita paciência não. Exatamente. E eu acho que o pessoal até está com um pouquinho de paciência até demais com o Thiago. A gente pode falar do desempenho dele, como é que foi na Copa Mickey, o início, mas realmente está deixando a desejar. Vamos fechar então falando do seu presidente, Leon Costa? Vamos lá. Vamos trazer uma fala aqui do Jair Bolsonaro, abre aspas, quando você proíbe jogos de futebol, entre outras coisas, está partindo para o histerismo. Poderiam vender um percentual de ingressos, levando em conta a quantidade de pessoas que comportam as arquibancadas, e não partir para simplesmente proibir isso e aquilo, porque não vai, no meu entender, conter a expansão dessa forma, fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. Triste isso, muito triste. Eu comecei o programa hoje comentando sobre isso e vou comentar daqui a pouco um pouco mais a respeito dessa postura errônea. Tem sido muito criticado. Você concorda ou não, Leon? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Com a paralisação? Com a paralisação, sim. A paralisação, sim. Mesmo porque temos que dar uma resposta imediata para que essa doença ela seja totalmente controlada. Olha, a CBF ontem à noite suspendeu todos os torneios nacionais que acontecem sob a sua responsabilidade, a Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. E hoje também de manhã a Federação Paulista de Futebol e também a Federação lá do Rio de Janeiro estão se reunindo para ver se vão paralisar ou não. Outro campeonato estadual que também já está paralisado, foi o primeiro a dizer que está paralisado, foi o Campeonato Mineiro. Tá tudo parado lá em Minas e olha, a CBF deixou a critério das federações estaduais para ver se vão paralisar os seus jogos ou não. Beleza, então. Finalizamos aqui o Sport News de hoje. Muito obrigado, Mari Barros. Nada, Leon. Eu tô de volta, torcendo para que os estaduais não parem. Show de bola! Segue, produção. Hora certa. Você em pauta. Você em pauta. Com Linho Costa.